Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao meu novo canal, o Mecatech, né? Que é um espaço reservado para falar de programação, né? Programação e tecnologia, certo? Aqui eu vou falar sobre programação em diversas linguagens, principalmente C++, que é a minha linguagem favorita, e vou falar também sobre o desenvolvimento, né? E vou fazer tutoriais voltados para o Arduino, certo? Que é uma outra atividade, um outro hobby que eu gosto muito, certo? Então, nesse vídeo de hoje, né, nesse vídeo de estreia desse meu novo canal, né, eu vou fazer aqui um tutorial básico, né, para iniciante, de como você começar a programar usando a linguagem C++, certo? Lembrando que eu não sou nenhum expert, eu sou um curioso, certo? Que através dos anos obteve algum conhecimento sobre essa linguagem, certo? E o pouco que eu sei, eu pretendo passar para vocês de uma forma simples e prática, certo? Então, para quem não sabe, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, né? É Caio Mekachevski, o nome do canal, onde eu posto vídeos sobre a minha profissão, sobre o que eu faço para ganhar vida, que é a marcenaria, certo? É um canal lá com com um mínimo de popularidade, aí eu tenho uns 3.200 inscritos lá atualmente, né? Um meio milhão de visualizações. É um canal bem humilde, né? Mas mesmo assim eu já consegui ganhar um din-din com ele. E como eu disse, eu, né, tenho como profissão principal a marcenaria, né? Eu tenho uma oficina pequena, né, onde eu realizo alguns trabalhos em madeira. E às vezes eu me encontro precisando, né, de um aplicativo, de um programa para uma ferramenta, né, para me ajudar a resolver alguns problemas que relacionam o cálculo de orçamento e tudo mais, né? Então, como exemplo disso, eu tenho um cliente aqui que costuma trazer ah, alguns pedaços de prancha, né, de cerca de 1 metro de comprimento, de larguras e espessuras que variam, a largura varia entre 10 e 40 centímetros e a espessura varia entre 4, 3,5 a 6 centímetros, né? E ele traz essas pranchas para mim cortar em tiras, certo? E, e eu cobro esse serviço por metro cúbico, certo? Então, quando ele traz essas peças para mim, eu tenho que medir, né, a altura, a largura e o comprimento de cada peça individualmente, né? Anotar numa lista, calcular a metragem cúbica individual de cada peça, ou seja, multiplicar a altura pela largura pelo comprimento e depois somar todo o resultado, entendeu? Para obter a metragem cúbica total e finalmente, né, converter isso em reais, né? Calcular o valor em reais que eu vou cobrar pelo serviço, né? Então, para facilitar essa tarefa, eu criei um programa muito simples, né, bem básico, e que ele é um programa que ele roda no terminal, né? Ele não tem uma interface gráfica toda bonitinha, ele roda no terminal de forma bem simples. E eu não estou usando nenhuma IDE aqui, né, para lembrar. Eu estou usando somente o editor de texto que tem no Ubuntu aqui. No caso, eu estou usando o Ubuntu 16.04, né, e estou compilando eles direto no terminal, certo? Também não é bicho de sete cabeças, é uma tarefa muito simples. E aproveitando, né, essa minha necessidade, eu vou fazer um tutorial aqui de estreia do meu canal novo, entendeu? Explicando conceitos básicos de programação em C++ de uma forma prática, certo? É claro que eu recomendo que em conjunto com esses tutoriais, né,
você procure um PDF ou um livro físico para complementar esse conhecimento, certo? E já que eu estou falando nisso, eu vou recomendar para vocês um livro que me ajudou muito, que é esse aqui, A Complete Guide to Programming em C++, certo? Por Ulla Kirsch Prince e Peter Prince, certo? É um livro muito completo, entendeu? Muito detalhado, muito didático, né? São mais de, acho que são 32 capítulos, né? Que explica, né? Que explica o C++ do básico até o mais avançado, entendeu? E em cada sessão tem uma série de exercícios para você resolver, entendeu? E me ajudou muito a entender mais essa linguagem, né? A boa notícia é que você encontra esse livro em PDF em qualquer lugar na internet. Numa pesquisa rápida aí no Google, você já vai encontrar ele. A má notícia é para quem não sabe inglês, não encontrei nenhuma versão traduzida, certo? Para quem já tem um certo domínio do idioma, como eu, não vai ter dificuldade. Para quem não tem, tá aí um bom motivo para você começar a estudar o inglês também, né? Já que você quer aprender a programar, é quase que requisito essencial e básico que você domine um mínimo da linguagem, né? Pelo menos o intermediário, eu acredito. Então, tendo feito essa recomendação, vamos à mão na massa, criar o nosso programinha, né? Hoje nós vamos ver o básico do programa, como é que ele vai funcionar. Aí nos outros vídeos a gente vai desenvolvendo ele para ele ficar mais completo e redondinho. Então, vamos iniciar aqui o vídeo criando o nosso programa. Então eu vou aqui aqui na área de trabalho, eu criei uma pasta, né? Lembrando que essa daqui é a pasta do programa que eu já tenho ele final, né? Que eu já tenho ele terminado. Só que eu vou reescrevê-lo ele aqui para fazer o tutorial para vocês. Quem sabe eu consigo até melhorar ele, né, no processo. Então eu criei aqui uma outra pasta, né? Chamei ela de Stock Calc versão 2.0 e dentro dessa pasta nós vamos trabalhar, certo? Então eu vou aqui, ó, deixa eu fechar esse aqui. Eu vou criar aqui um arquivo de texto, né, um novo, certo? Já vou salvar ele aqui, ó, salvar como, e vou dar um nome legal para ele aqui. Eu vou chamar ele de main, que é onde vai estar a minha função principal, que vocês já vão entender já já. .cpp, com a extensão .cpp, para ele identificar como um código de programação em C++, certo? Vou salvar ele aqui na área de trabalho, dentro da minha pastinha Stock Calc versão 2.0, né? Vou salvar aqui e tal. E vou começar a digitar meu código. Na primeira linha eu vou usar um comando, né? Que é seguido do hashtag include, né? E entre o sinal de menor que e maior que eu vou colocar o nome do que? O nome da biblioteca que eu vou usar aqui. Por enquanto nós vamos usar a biblioteca IOStream, né? Que lida com a entrada e saída de dados, certo? Aí na próxima linha aqui eu vou usar o comando using namespace std, certo? Que vai dizer para o programa que eu estou usando o namespace standard, né? Que inclui alguns comandos aí e tal. Ao longo do tempo a gente vai entender isso mais. Por enquanto você não precisa saber o que isso faz. E aí, aqui na próxima linha eu vou criar minha função principal, que vai ser a int main, certo? E tal. Essa é a minha função principal e todo o programa vai rodar entre esses dois colchetes aqui, certo? Aí na última linha do meu programa eu vou escrever o seguinte, vou escrever assim, ó, return 0. E no final sempre um ponto e vírgula, certo? Porque para o compilador reconhecer uma linha como uma linha de código, ele precisa ter o ponto e vírgula no final. Isso daí sinaliza para o compilador que isso é um código de programação, né? Explicando de uma forma bem simples.
Então essa daqui é a função principal. O int main é a minha função principal, aonde meu programa vai rodar, certo? O return 0 aqui no final, acontece o seguinte: se depois que executar o programa ele retornar um valor diferente de 0, quer dizer que alguma coisa deu errada. Se ele retornar 0 é porque o programa funcionou redondinho, então ele vai encerrar sem erro, sem problema, beleza? Então vamos lá. Aí, no comecinho aqui, primeiro deixa eu já dar um Ctrl S, que ele vai salvar, né? E aí ele vai reconhecer já como um código de programação, entendeu? Né, você vê que as letras mudaram de cor e tudo mais. E daí eu vou declarar umas variáveis, né? Então, deixa eu primeiro declarar umas variáveis de exemplo aqui. Vou apresentar 3 variáveis para você. A do tipo inteiro, certo? Vamos chamar ela de A. Podia chamar ela de qualquer coisa, mas eu vou chamar ela de A, certo? Vou declarar uma variável do tipo float. Vou chamar de B. E vou declarar uma outra variável do tipo double, que são as 3 variáveis que eu vou explicar para vocês. Vou chamar ela de C, certo? A variável do tipo int, ou inteiro, ou integer, é uma variável que representa um valor inteiro, certo? Um valor inteiro é um valor sem casa decimal, né? Então, vamos dizer que int é igual a 2, certo? Que é um valor inteiro. O float, ele já é um valor com casa decimal, com ponto flutuante. Então, vamos dizer que pode ser 2.5, por exemplo, certo? 2,5. É um valor float. E o double, ele também é um valor de uma variável que representa o número de ponto flutuante, né? Que pode ser 2.5 também, ou 3,1416, que é o valor de π, certo? Mas qual é a diferença entre o float e o double? É a precisão. O float, ele tem uma precisão menor do que o double, né? Por exemplo, o double, ele pode representar um número com até 15 ou 16 casas decimais, enquanto que o float, acho que ele se limita a 6 ou 7 casas decimais, certo? Então você vê que aqui eu iniciei as variáveis do tipo int, chamei ela de A e atribuí um valor na sequência. Esse valor é 2 e no float B 2,5 e no double C igual a 3,1416. Então, toda vez que eu precisar representar esses valores aqui, eu não preciso digitar eles. Eu posso simplesmente usar o nome da variável que eu criei, certo? Então, eu não vou usar nenhuma dessas variáveis. Isso daqui foi só para apresentar algumas variáveis, alguns tipos de variáveis básicas, né? E por enquanto nós vamos trabalhar somente com as variáveis do tipo float. Float, certo? E eu vou criar algumas variáveis que nós vamos usar aqui. Então, primeiro nós precisamos voltar ao nosso problema, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a metragem cúbica das peças que eu vou cortar, certo? Então, para calcular a metragem cúbica, eu vou precisar de 3 valores, de 3 medidas, que são a altura, né, que pode ser espessura, mas eu vou chamar de altura, a largura e o comprimento, certo? Ponto e vírgula. Notem que eu criei 3 variáveis aqui na mesma linha, certo? Separando o nome de cada variável por vírgula, sem atribuir valor a nenhuma delas, né? Elas começam com valor nulo, certo? Mas eu poderia também declarar essas variáveis da seguinte maneira. Podia declarar aqui float altura, certo? Pular uma linha, criar o float largura, ponto e vírgula, e depois criar o float comprimento, certo? Ponto e vírgula. Dá na mesma. Só que eu prefiro fazer daquele outro jeito que eu acho que fica mais legal, certo? Fica
fica mais fácil de ler, né? Fica mais organizado o código para mim desse jeito. Então vamos voltar aqui, largura, vírgula, comprimento. É só separar por vírgula, o nome de cada variável, que não dá erro, certo? Além desses três valores, a altura, largura e comprimento, que são valores do tipo float, porque tem casa decimal, né? Você pode ter uma peça com 0,25 de largura, normalmente ela tem 0,06 de espessura ou altura, e tem 1,10 m ou 95 centímetros de comprimento. Então são valores, né, que não são inteiros. Por isso eu estou usando a variável, estou criando elas como do tipo float, certo? Mas além desses valores, eu vou precisar de mais alguns valores, que são o total RS, certo? O total MC e o valor RS, certo? O que são essas variáveis? O total RS é o total em reais, certo? O total MC é o total em metro cúbico, ou seja, é o resultado da multiplicação do valor do volume, né, da metragem cúbica, que é a multiplicação da altura pela largura pelo comprimento. E o valor RS, que é o valor que eu vou cobrar pelo metro cúbico, certo? Então, tendo criado essas variáveis, o que eu preciso fazer? Notem que todos esses valores, principalmente a altura, a largura e o comprimento, foram iniciadas sem nenhum valor, sem atribuir nenhum valor. Por quê? Porque a altura, a largura, o comprimento e o valor RS, eu vou precisar receber esses valores do usuário. Então eu vou fazer o seguinte: aqui na próxima linha eu vou dar o comando cout, né? O que o cout faz? Ele imprime no console uma informação, né? Cout, né? Ele é uma saída de dados para a tela, certo? Ele vai imprimir na tela o que vem a seguir. Então eu vou escrever cout, aí duas vezes seguidas o sinal de menor que, e entre aspas duplas o texto que eu quero imprimir na tela, certo? Então eu vou querer imprimir assim, eu vou pedir para o usuário inserir, né? Insira o valor do metro cúbico em reais, dois pontinhos e espaço, certo? Então eu vou pedir, né, vou escrever na tela, né, essa frase pedindo pro usuário inserir o valor do metro cúbico em reais, certo? Aí na sequência aqui, ó, eu vou colocar duas vezes o sinal menor que novamente e vou dar uma quebra de linha, né, usando o comando endl e no final ponto e vírgula, né? O comando cout ele funciona da seguinte maneira: tudo que você for imprimir, ele vai estar separado com os dois sinais de menor que na sequência, certo? No caso aqui, eu inicio o comando cout, uso os dois sinais, coloco o que eu quero imprimir, no caso aqui esse texto, é o string, que nós vamos falar mais adiante. Depois, novamente o sinal de menor que duas vezes e o endline, certo? Se eu não desse um endline aqui, eu poderia terminar aqui, certo? Que ia funcionar. Mas no caso aqui eu vou dar um endline também e tal, certo? Deixa eu ver. Beleza. Aí, na próxima linha, né? Aqui eu escrevi o texto pedindo para o usuário inserir o valor do metro cúbico em reais, e na próxima linha eu preciso receber esse valor. Aí o comando que eu vou usar é o cin, certo? Que é a entrada de dados, né? Com esse comando você vai receber do usuário, através do teclado, um valor e vai atribuir esse valor a uma variável.
Então, ao invés de usar duas vezes seguidas o sinal de menor que, nós vamos usar o sinal maior que. E na sequência, o nome da variável que nós queremos atribuir esse valor, que o usuário vai digitar. No caso, a variável é qual? É a variável valor RS, certo? Ponto e vírgula. Entendeu? Então, o que acontece? Vai aparecer lá na tela, insira o valor do metro cúbico em reais, certo? Vai pular uma linha, na linha de baixo ele vai receber esse valor, vai dar o cursor vai ficar piscando, aí você vai lá, digita o valor, né? E aí digita Enter e ele vai atribuir esse valor à variável valor RS, certo? Aí na sequência eu vou precisar de outros valores, então eu vou novamente dar um Cout e vou pedir para ele insira o valor do que? Da altura, primeiro, né? Da altura da peça. Aí entre parênteses aqui em metros, né? Para não ter confusão, né? A mesma coisa, um endline aqui, ponto e vírgula, e na próxima linha novamente o CIN para receber o valor do usuário, e aí a variável que nós vamos atribuir esse valor é a variável altura, né? Ponto e vírgula. Nas próximas linhas o procedimento é o mesmo, então eu vou copiar aqui a parte do código mais duas vezes para facilitar aqui, e vou só mudar aqui a altura por largura, né? Aqui também, e aqui por comprimento, e aqui também por comprimento, certo? Então, depois de ter recebido do usuário todos os valores que eu preciso para calcular, bora fazer os cálculos então. Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor total da metragem cúbica, certo? No caso aqui, por enquanto, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro, né, passo, nós vamos calcular o valor de uma única peça, certo? Então, nós vamos dizer que o valor da variável total MC, né, que é o total do metro cúbico, total MC, total MC vai ser igual, vai receber o valor, né, do cálculo, que vai ser a altura vezes a largura vezes o comprimento, certo? Ponto e vírgula, que é o cálculo básico, né, do volume ou da metragem cúbica, certo? Depois de ter obtido o valor total da metragem cúbica, eu preciso obter o valor total em reais, né, que eu vou cobrar do cliente. Então, a variável total RS vai ser igual a quê? Vai ser igual a total MC, ou total em metros cúbicos, vezes o quê? O primeiro valor que o usuário inseriu lá, que é o valor RS, ou o preço, né? O preço do metro cúbico, né? O valor do metro cúbico. Então, o valor RS, ponto e vírgula, certo? Então, depois de ter obtido esses valores, eu preciso imprimir eles na tela. Então, novamente, eu vou usar o comando Cout, certo? E vou imprimir esses valores. Então, o valor total em metros cúbicos é igual a dois pontos, espaço, aí novamente aqui, sinal de menor que, e o valor da variável que eu quero imprimir, que no caso aqui vai ser o que? O total MC, certo? Aí novamente aqui,
uma quebra de linha aqui. No final, ponto e vírgula. Aí na próxima linha, eu vou imprimir o valor total em reais. Então, Cout o valor total em reais é igual a dois pontos, espaço. Aí aqui depois do espaço eu vou colocar um R e cifrãozinho aqui, ó, né, para ficar bonitinho. E um outro espaço. Aí aqui, ó, vou colocar a variável que eu quero imprimir na tela, que vai ser o total RS. Total RS. Certo? E mais uma quebra de linha. Endline. Não, end. Ponto e vírgula. Certo? Então, o programa já está pronto, né? Então já está pronto para a gente compilar ele e executar, certo? Mas antes vamos explicar o que está acontecendo aqui. Então, aqui eu declarei as variáveis que eu vou utilizar: altura, largura, comprimento, total RS, que representa o total em reais, e o total MC, que representa o total em metragem cúbica, e o valor RS, que vai representar o valor que eu vou cobrar pelo metro cúbico, certo? E todas as variáveis são iniciadas sem valor nenhum, certo? Então, aqui eu vou imprimir na tela, né? Vou pedir pro usuário inserir o valor do metro cúbico, né, em reais. Aí aqui ele vai receber esse valor, depois vai receber o valor da altura, da largura e do comprimento, certo? E na sequência ele vai calcular o total de metros cúbicos, multiplicando a altura vezes a largura vezes o comprimento, e depois calcular o total em reais, que é multiplicando o total do metro cúbico vezes o valor em reais que foi inserido aqui, certo? Pelo usuário. Depois ele imprime os valores na tela e, se tudo ocorrer bem, ele vai retornar zero e encerrar o programa, certo? Então vamos salvar aqui e vamos executar ele no terminal, certo? Deixa eu só fechar aqui. Para executar ele no terminal, primeiro eu vou abrir a pasta onde está o arquivo, os arquivos do programa, no caso aqui o main.cpp, no terminal, certo? Lembrando que eu estou usando o Ubuntu 16.04, se você estiver usando o Windows, provavelmente você vai usar uma IDE, né? E aí o processo é até um pouco mais fácil. Mas nesse caso aqui eu estou compilando ele direto, compilando e executando o programa direto no terminal. Então, para compilar, eu vou usar esse comando aqui, certo? Eu estou usando o compilador GCC e o comando é g++, o nome do arquivo que eu quero compilar, aqui, ó, no caso main.cpp, aqui a opção "-o", certo? E o nome do programa, né? Aqui eu já aproveito para nomear o programa. Então, o nome do programa vai ser StockCalc V 2.0, certo? E vou dar um Enter. Aqui ele vai compilar, você vê que ele já criou um executável, mas por enquanto a gente não vai executar o programa através dele, vamos executar direto no terminal, certo? E agora, tendo compilado ele, nós podemos executar, certo? Para executar, aqui o comando é /, o nome do programa, caso aqui StockCalc V 2.0, né? Só apertar Enter e ele já vai iniciar o programa aqui, pedindo, né, para inserir o valor do metro cúbico em reais. Então vamos dizer aqui que o valor do metro cúbico é R$650. Aí ele vai pedir para inserir o valor da altura da peça em metros. Então vamos dizer que a peça tem 0 ponto, tem que usar ponto, não posso usar vírgula, senão não dá certo. 0.06 metros ou 0. O que é o equivalente a 6 centímetros, certo? Aí ele vai pedir agora a largura, que eu posso digitar aqui ponto 25, né? Ou posso digitar 0.25, tanto faz. E o comprimento, que pode ser igual a 1 metro mesmo,
né? Aí aqui ele vai calcular tudo e vai dar os valores totais aqui, ó. O valor total em metros cúbicos é igual a 0,015 e o valor total em reais é igual a R$ 9,75. Aí ele encerra o programa e é isso, certo? Então funcionou do jeito que eu queria, né? Aqui só para o esboço da ideia para dar uma ideia de como vai ser o programa, né? Mas lembrando que nós não vamos calcular uma peça por vez, nós vamos calcular várias peças, mas a gente vai evoluindo esse programa nos próximos vídeos, certo? Uma coisa que eu vou adicionar aqui, que eu acho que fica legal, eu já apresento um comando novo para vocês aqui, que é para limpar a tela, né? Então, quando ele iniciar o programa aqui, ó, ele vai dar um system clear para limpar a tela. Se você estiver usando o Windows, esse comando, se eu não me engano, é CLS, é System CLS, mas aqui no Ubuntu é clear mesmo, tá? Então você vai dar um System Clear para limpar a tela toda vez que o programa iniciar. Então vou dar um Ctrl S para salvar e vamos novamente, toda vez que você fizer uma modificação no código, você tem que compilar ele novamente e depois executar, certo? Olha lá, ele limpou a tela e iniciou o programa. Aqui eu posso digitar o comando .05, .3 e 1 novamente. Ah não, esqueci. Tá, eu errei ali. Porque no primeiro não era o valor da altura, era o valor do metro cúbico. Aqui do comprimento vamos colocar 1 também, pronto. Vai dar na mesma, aí dá 0,3 e o valor em reais funcionou beleza, galera. Então, por enquanto é isso, né? Esse aqui é só uma introdução para vocês, para alguns conceitos básicos de programação de uma forma prática, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar um like, deixe um comentário, entendeu? Deixando sua sugestão, sua crítica, entendeu? E se inscrevam no canal para acompanhar os próximos tutoriais, as próximas novidades. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!